Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, já puxou sua cadeirinha? Vamos bater o nosso papo? Hoje eu vou falar de algumas coisas mais ou menos recentes que aconteceram na última década da minha vida, mas que podem mostrar para você como eu estou vivendo hoje. Depois eu vou relatar os fatos do meu nascimento e vocês vão caminhando comigo nas diversas etapas da minha vida. Eu fui registrada pelo nome Luísa Elfrida. Sabe, esse nome Elfrida me agrada muito, porque ele tem o designativo de Deus, El. E eu nasci no dia 7 de janeiro. O 7 significa plenitude, perfeição, a obra completa. E o primeiro mês do ano era o início de uma proposta de Deus na minha vida. Eu devia desde o começo reconhecer Deus na minha vida. Mas eu era tão assustada como criança. Era uma jovem triste. Era uma adulta ansiosa. E eu olhava para as circunstâncias. Eu muitas vezes sofria muito querendo resolver todas as coisas em minha volta. E isso me provocava ansiedade. Eu fui ministrada muito cedo a respeito do conhecimento de Jesus. Eu sabia já que ele era filho de Deus, os motivos por que ele veio ao mundo. Eu aceitei que ele fosse realmente aquele que ia entrar na minha vida e fazer diferença. Mas o que faltava ainda em mim, além desse conhecimento mental e desse sentimento que havia no meu coração, era aquela convicção de que esse Deus estava em mim. Ele veio ao mundo, ele veio para cumprir a sua missão de me resgatar, de me levar até Deus, mas ele estava em mim. Eu vivia pela minha própria força. Era muito difícil. E nesse tempo eu esquecia de amar, de sorrir, de me alegrar. Foi muito difícil essa caminhada até um tempo bem longo da minha vida, até bastante idade. Convicta, sim, de que Jesus veio para me salvar, mas ainda não tinha aquela consciência de que Deus estava querendo operar em mim. A minha maior tristeza na vida ocorreu quando o meu marido foi levado pelo Senhor. Ele era para mim um verdadeiro companheiro. Foi uma perda irreparável. Eu sofri muito, eu chorava muito. Eu fiquei num estado assim de depressão mesmo. Me lembro que uma vez eu viajei, fui até a terra do meu marido. Chegando lá, eu vi a casa onde ele nasceu, a casa onde os pais dele se casaram, e aquela visão arrasou com o meu coração. Eu fiquei desesperadamente sofrida. E eu estava com o meu cunhado, irmão do meu marido, a esposa dele, e não queria trazer nenhuma aflição ao coração deles. E fui me sustentando para não demonstrar meu sentimento tão doloroso no coração. Eles saíram, que era época de eleição, foram votar, e eu me recolhi a uma rede, chorei como nunca na minha vida, em desespero. E fiquei de uma maneira tão prostrada que eu não conseguia me levantar. Então eu liguei para minha filha e compartilhei com ela esse momento, essa dificuldade. Então ela conversou comigo e ela disse: mamãe, é o momento que você tem para afirmar diante de Deus o seu casamento com Ele. Eu disse, aí ela me ajudou nessa oração. Realmente eu orei, acho engraçado que no final da oração eu disse: minha filha, o que é que eu faço? Eu não me esqueci do outro. Ela riu, ela disse: não, mas Deus compreende. E a partir desse momento eu senti que realmente eu tinha uma aliança mais profunda com Deus.
Como ele diz na palavra dele, eu sou o teu marido. E tem outro texto que diz assim: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor cuida de mim. Então essa sensação de não pertencimento, de solidão, que estava dominando a minha vida, passou a ser uma situação muito mais positiva. Eu pertencia a alguém, eu pertencia a Deus. E cada vez eu me conscientizava mais que eu era dele e ele era meu. Foi um tempo assim de muita alegria e de alguma coisa assim muito forte no meu coração. Depois disso, já um tempo depois, aconteceu um fato muito, muito importante na minha vida. Eu quero explicar com o seguinte: quando eu era jovem ainda, com meu filho criança, ele teve problemas muito sérios de asma. E uma das noites que ele estava com a crise terrível, naquele momento eu estava tão angustiada que eu não consegui correr para procurar medicamentos, nem levá-lo ao hospital. Eu me ajoelhei. Ele estava assim todo cianosado, como diz, né? Assim, ele estava roxinho, ele estava sem forças, ofegante. E eu me ajoelhei. E eu disse: Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu te prometo nunca mais na minha vida usar nem joias, nem bijuterias. Fiz esse voto a Deus até um pouco assim, em temor, porque eu nunca tinha ouvido falar que nós fazíamos votos a Deus. E fiquei assim muito temerosa. E eu pedi: Senhor, por favor, me lembra desse voto e me ajuda a cumpri-lo. Imediatamente eu notei que eu tinha um cordão de ouro no pescoço e retirei-o. Meu filho, naquele momento da oração, ele começou a ir descendo na cama, porque ele estava meio sentado, começou a descendo na cama e adormeceu, que foi um sono maravilhoso depois daquele momento de tanta angústia que ele estava sentindo. Eu fui para o meu quarto e orei. Aí fiz um acordo com Deus, que eu continuaria usando a minha aliança e também um relógio comum para que pudesse me dirigir nas horas. Eu gosto muito de organizar a minha vida dentro dos horários. Então, passou-se o tempo, veio esse dia que eu estava falando antes, quando eu tive uma outra experiência muito forte com Deus. Eu fui me deitar à noite e estava com a aliança, mas incomodada porque ela estava um pouco folgada no dedo, e eu resolvi retirá-la. Mas ela não estava passando pela junta do dedo. Eu digo: bom, então ela não vai cair, deixa a minha aliança aí. E dessa forma eu adormeci. No outro dia, quando eu acordei, eu fiquei assim um pouco surpresa. Eu estava sem a aliança. E eu pensei: meu Deus, eu estou ficando sonâmbula. E saí procurando a aliança pela casa toda. Foi uma luta em cada móvel, arrastando, procurando por baixo, em todos os lugares, onde eu poderia ter deixado essa aliança. Meu filho depois esteve aqui e me ajudou também nessa procura. Procurou bastante em casa, não encontramos. Quando ele saiu, caminhando aqui, que eu gosto de ficar caminhando e falando com Deus, eu disse: Senhor, talvez o Senhor esteja querendo incluir a aliança naquele voto que eu fiz no passado. Eu gostaria de dizer que se eu encontrar essa aliança, eu não vou mais usá-la, vou incluí-la no voto. Então, falei isso e poucas horas, se não foram nem 24 horas depois, eu me deitei um pouco depois do almoço, numa cama que tem aqui no quarto, que os meninos às vezes se deitam quando vêm, e deitei um pouquinho, mas foi tão pouco tempo que eu dei um cochilo e que nem saí da posição que eu estava. Quando eu acordei, eu me virei assim e vi do meu lado esquerdo, do lado da minha mão, a aliança em cima da cama. Eu tomei um susto, achei uma coisa tão estranha. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Realmente foi uma coisa muito estranha que eu senti naquela hora. Então eu peguei aquela aliança com um temor tão grande, porque eu sabia que aquela aliança foi colocada por alguém. E alguém quem? Não havia ninguém na minha casa. Então eu saí caminhando com a aliança, assim, e fui guardá-la.
ela passou a fazer parte do meu voto. Naquele momento, eu ouvi aquela voz interior dentro de mim, maravilhosa, que eu nunca mais esqueci. O Senhor falou assim: aquele anel era uma aliança que você tinha com o seu marido. A nossa aliança é escrita no coração. Pensa bem nisso. Pensa bem no que eu senti naquela hora. Eu tenho uma aliança com o Senhor. E essa aliança está escrita no coração. Essa revelação que eu já conhecia, mas não tinha vivido, foi tão forte na minha vida que a partir daí eu nunca mais senti que estava só. Eu nunca mais tive medo de nada. Eu nunca mais desejei outra coisa senão me apresentar diante de Deus e adorá-lo sempre. Essa experiência foi muito forte para mim, foi muito forte. Eu acho que você ouvindo vai achar também uma coisa bastante forte. Mas eu continuei na minha história e o que eu pude sentir no decorrer da minha vida é que eu comecei a ter uma vida mais leve, sorrindo, sem aquele peso, sabendo que tinha alguém do meu lado. Eu não sei se eu contei para vocês uma história. Eu tive um sonho muito lindo com Jesus. Nesse sonho, eu estava num lugar muito espaçoso e vinha uma mulher e chegava para mim e dizia: você vai se casar. E eu dizia: não, eu não queria nem ouvir falar nesse assunto. E ela disse: sim, você vai casar com um homem forte, de linhagem nobre. Aí eu também meneava a cabeça, eu não queria esse assunto não. Só que, em seguida, desaparece a mulher do meu sonho e aparece do meu lado direito esse homem de linhagem nobre. Ele toca no meu ombro e, sem dizer uma palavra, nesse toque ele me diz: eu estou contigo. Depois ele passa a mão no meu braço e diz: eu te consolo. Depois ele sai comigo segurando pela mão e ele diz: eu te guio pela mão. Ele disse não com palavras, mas com atitudes. É verdade, esse sonho também foi muito, muito sério para mim. Foi realmente a partir desse sonho que os meus fardos foram pouco a pouco sendo retirados. E eu passei a ter assim, uma vida mais alegre, mais leve. Muitas vezes a gente conhece Deus de ouvir falar, mas algumas vezes os nossos olhos precisam vê-lo. Mas ver e crer, porque muitas pessoas desconsideram o falar de Deus, a ação de Deus nas suas vidas. Mas eu reconheço quando Ele fala comigo, eu reconheço quando Ele age. Eu vejo Deus em todas as coisas e eu me alegro muito porque Ele está na minha vida. Ele está cuidando de mim. Deus cuida de mim como cuida de você. Seja para Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.